Olá, benditos e benditas, tudo bem? Como é que você tá aí? Sabadão chegou, você tá em casa, depois do almoço, tá na casa de amigos, não sei onde você tá, só sei que se você tá conectado aqui é porque você veio para o nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente. Lição 10, nosso 10º encontro está passando tão rápido. Essa lição está tão fantástica, tão gostosa e está passando tão rápido. Então é o seguinte, vou te dar uma super dica. Já começa a se preparar para o outro trimestre. Faltam ainda 4 lições com essa para terminar o trimestre, mas já começa a se preparar para o próximo. Já pede a tua lição, já baixa o aplicativo, já baixa o 7Me, baixa o Bible Plan. Não sei qual que você usa, usa um dos dois para se conectar com Deus. Não deixa de priorizar a tua comunhão com o Senhor. Saiba que a sua vida só vai ser transformada se você tiver uma real comunhão com Deus, tá legal? Então, tendo dito isso, nós vamos iniciar a lição e eu tô com essa dupla aqui que tá me acompanhando pela terceira lição já, essa dupla de coordenadores, né? Meu queridíssimo amigo Bruno Melquiades, tudo bem, Bruno? Tudo bem, a terceira vez, né, seguida aqui, tô gostando, acho que não vou embora mais não, viu? Pode contratar. Vão ser meus co-hosts aqui. E a Super Carol Tavares, tudo bem, Carol? Pastor. Oi, pessoal, que bom que vocês estão aqui mais uma vez com a gente. Que legal, que bom ter vocês aqui conosco aqui, tá legal? Pra quem não sabe, o Bruno é o responsável pelos cortes aqui do podcast, né, Bruno? Que joga lá na rede lá, né? Ele sai catando os cortes por aí, a ideia surgiu com ele e acabou dando muito certo, né? Deu certo, graças a Deus. E centenas de pessoas e alguns milhares também têm sido impactados com as mensagens vindas aqui do podcast, né? Que benção. São mensagens dos céus para abençoar aí as pessoas. Que maravilha. Deus seja louvado, Bruno, pela sua vida. Bruno, eu descobri recentemente que a Carol joga futevôlei. Ai. Você acredita nisso? Não só joga, como ganha uns troféus. Olha aí, cara, futevôlei e o fute mesmo. Como é que começou essa história, Carol? Nosso marido, né? O marido? Daí sabe quando você não pode com o inimigo, você se rende, se une a ele. Exato. Foi mais ou menos isso. Era uma paixão dele, ele gostava de jogar? Fui e gostei. Ah, que Tamo legal. junto. E como é que foi a primeira experiência? Você jogava futebol mesmo? Não, nunca fui assim de futebol, não. Eu sempre gostei de esportes, mas futebol não. Mas sabe que o futevôlei não tem muito a ver com futebol. Então, inclusive, quem joga futebol até tem dificuldade de assimilar, porque futevôlei é sempre bola pra cima. Futebol é sempre dominar e ir pra frente. Ir pra frente. Então, é um pouquinho diferente, mas é muito gostoso. Eu já achava que era parecido. Eu já aprendi uma coisa nova aqui. Se a gente fosse, já ia dar ruim já. Já ia dar ruim. Então, o macete do futevôlei é eu sempre jogar a bola pra cima. É pra cima. Joguei pra cima, o outro vem e se resolve. Isso. O parceiro chega. O parceiro chega, legal. Se ele for bom. Se ele for bom. Se ele for bom, né? A gente fala, se for um cavalo bom, ele te carrega. Não ia dar certo pra mim, definitivamente. Ia sim. Mas, meninos, o pessoal de casa veio aqui estudar a lição com a gente, né? E eu queria muito que a gente orasse agora para começar. Então, Carol, ora pra gente, por favor, para nós iniciarmos. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela sua bondade, pela sua graça. Estamos aqui agora com as suas palavras na nossa mão e pedimos a presença do Espírito Santo. Amém. Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e que a gente saia transformado daqui após o estudo de hoje. Amém. Nos entregamos a ti e nos use em nome de Jesus. Amém. Amém. A tirinha de hoje é uma tirinha muito interessante. Eu comecei a pensar aqui quem eram os personagens que estavam nessa tirinha. Eu não sei vocês ali, mas quem vocês acham que está aí nessa tirinha aí? Jesus. Não. Vamos por ordem, Vamos por ordem aqui. A Carol já falou Jesus. Quem é o próximo, Bruno? Eu acho que é algum discípulo. Eu acho que é Paulo, Bruno. Eu também achei Paulo. Porque as descrições de Paulo é que Paulo era calvo, era baixinho. É verdade. E Paulo tá aí mais baixo que Cristo. Dá uma olhadinha. Verdade. Mas e o próximo aí? Quem que vocês acham que é? É o... Como é que chama aquele lá? Ele era... Eu pensei em Lutero. Eu pensei em Lutero, ou Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho. Claro, ele representa todos esses aí, Lutero. Né? E o próximo aí? Esse aí, já não sei. Ai, pastor, é muito difícil. Eu achei, sabe o que eu pensei quando eu olhei para ele? Eu lembrei do seguinte: Isaac Newton tinha um livro sobre profecias, então eu acho que deve ser Isaac Newton. Verdade. Se eu tiver a oportunidade de desbarrar com o Michel, eu vou perguntar, porque ele é um dos autores. Mas acho que é o Isaac Newton, depois eu acho que é Guilherme Miller. Depois, tranquilamente, Thiago White e Ellen White, e o próximo aí somos nós. Exatamente, né? Guardiões da chama ali, né? Guardiões da mensagem ali, né? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: diante dessa mensagem, dessa responsabilidade que nós temos aqui, o que vocês me dizem?
que esses homens fizeram? O que esses homens representaram para a igreja e o que eles fizeram que nós podemos fazer também? Eu acho que esses homens e mulheres, né? Eles foram chamados a se posicionar, sabe? Eles entenderam. Todos nós temos uma mensagem especial que nós temos que pregar, todos nós temos essa missão. Só que, digamos que esse foi um grupo meio que de elite. Você fala assim, esse é o povo responsável por coordenar ali, por dar um gás, sabe? Eu acho que eles foram chamados para isso. É um grupo especial onde recebeu uma missão especial e, de certa forma, de liderar o povo e de dar aquela... Porque a mensagem, ela nunca ficou estagnada, ela sempre foi avançando. Mas Deus usou esses homens e mulheres ao longo das eras para, de certa forma, dar um start, um plus, entendeu? Algo a mais, para ir mais rápido. Sim. Então, eu entendo isso da tirinha aqui. E a despeito das dificuldades também, porque se a gente olhar para a vida deles, de muitos deles não foi fácil, né? Não, De maneira nenhuma. eu não consigo citar um aqui que teve vida fácil Então, aqui. e aí a gente vê quem tá na ponta direita, né? Que pessoas como eu e você. Porque às vezes quando a gente olha, a gente pensa, nossa, são escolhidos de Deus. A gente olha para Paulo. Nossa, olha quem era Paulo, quem sou eu, gente? Como que morreu Paulo? Então, é um absurdo, né? Mas aí a gente olha a gente na ponta, uma pessoa comum como eu e você, e isso mostra que o evangelho é para todo mundo. Sim. E que quem quiser fazer parte de um grupo tão seleto como esse, é Pode aceito fazer. por Deus, pode fazer parte, mas tem que estar consciente do tamanho da responsabilidade e do que significa. Todos nós Exatamente. temos a oportunidade de sermos guardiões da chama. É. Exatamente. Tem uma música que fala que a cruz é o centro da história. A música do Valdeci Lima, é do Sim. Novo Tom. Que a cruz era vergonha e dor, depois passou a ser vitória e justiça. É uma música fabulosa, cantada pelo Novo Tom, né? E ali, quando eu olhei para a lição, e eu imaginei que vitória e derrota, né? Porque Satanás achou que a cruz traria derrota para Cristo. Né? O Espírito de Profecia coloca que ele estava reunido com todos os seus demônios ao redor da tumba, né, para poder ceifar mesmo, para se assegurar que Cristo não sairia. E eu vejo pelo menos 3 situações aqui, diante dessa tumba e diante da morte de Cristo. A primeira é o céu. Os anjos e toda a comoção celestial ao ver o Filho de Deus sendo humilhado, pisado, escorraçado. Eu já falei sobre a cruz em diversos sermões e eu digo às pessoas, às vezes a gente tem uma imagem da cruz muito romantizada, né? E não foi dessa cena tão romântica. O Mel Gibson, há uns anos atrás, no filme Paixão de Cristo, tentou descrever um pouco do que foi. E quem acha que o filme foi violento E pesar. e pesado, entenda, foi pior do que aquilo. Muito pior do que aquilo. Né? Para começar, assim, só um dado histórico, a gente não vai aprofundar muito, Cristo foi crucificado nu. Então já não tinha nem aquela tanguinha que a gente está começando. Imagina a humilhação que foi. E aí Cristo morre. E aí o céu, você imagina um anjo. A Bíblia narra que um anjo de guerra veio e matou 185 mil soldados no Antigo Testamento. Você imagina os anjos nos céus, apóstolos, tirando sua coroa e quem sabe olhando ali para Deus e pensando assim, deixa eu ir lá. Só dá o comando. Só dá o comando. Só dá um sinal. Só dá um sinal que eu pisca o olho. desço. Eu desço, eu resolvo, deixa comigo, eu resolvo. Mas por amor a nós, nenhum anjo veio porque Deus não permitiu. Então o céu estava em tristeza. Uma dor profunda. Eu fico imaginando a angústia dos anjos ali, Exato. sabendo que podia fazer algo, mas não poderiam. Limitados pelo amor de Deus. E aí a segunda cena que eu imagino é discípulos e seguidores. Imagina aqueles homens que viram Jesus levantar mortos, cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem, paralíticos levantarem, e ver que ele tinha poder para sair de lá. E ele não desceu. Você imagina a confusão mental que isso gera? Talvez até a decepção. A decepção, a frustração, porque eu sei que ele tem poder, mas ele não tá usando. Cara, usa, desce, vamos lá. O que você tá fazendo? Uma agonia. A agonia. E aquilo deve ter causado uma frustração na fé, uma falta de entendimento, porque quando a fé não é correspondida imediatamente, o primeiro traço é confusão e questionamento. Então, eu imagino que naqueles dias ali, começou na quinta-feira. Quinta, sexta e sábado foram provavelmente os piores dias da vida daqueles discípulos. Eles não acreditavam. Cara, Jesus morreu. Como assim? E essa é a segunda cena. A terceira cena é o clima que deve ter ficado
entre o inimigo de Deus e os seus liderados. Aquele clima, quem sabe, de tenso, mas numa dúvida, venci? Será que pela primeira vez no conflito eu venci? E imagina isso, eles estavam ali, eles estavam guardando a tumba e pensando assim, não, acho que passou algumas horas, acho que nós vencemos. Acho que a gente ganhou essa. Acho que finalmente vai dar certo. E aí eu quero que vocês imaginem esses 3 contextos. Já tô imaginando. Imagina esses 3 contextos agora. E de repente no domingo pela manhã. Cara, eu me arrepio pensando. Me emociono pensando. Desce não desceu vários. Desceu um anjo. E com uma ordem a pedra. E de repente lá dentro da tumba aquela luz brota. Imensa. Todos os liderados de Satanás e o próprio Satanás são postos a correr. Derrotados. Literalmente derrotados. A tristeza do céu se reverte em festa. O que era silêncio se tornou em cânticos de alegria, eu tenho certeza disso nos céus. Sim. E a próxima cena são os discípulos vindo domingo pela manhã. O alívio. Você imagina, eu gosto muito da cena de Maria, né? Maria chega desesperada, entra na tumba, tá vazia, e Jesus tem compaixão de Maria, tá ali perto, e ela, Senhor, se o Senhor levou o corpo, me fala onde tá, eu vou recolher, eu vou enterrar, ou seja, a última ação de devoção, de amor ao mestre, ainda mesmo que ele esteja morto, eu vou guardar o corpo dele, vou respeitá-lo. E aí Jesus fala, Maria, e ela reconhece a voz, e quando ela vai... Eu imagino a cena, não sei o que vocês pensam, mas apesar de não ser muito comum naquele tempo mulheres abraçarem homens, eu imagino que no auge da emoção e no calor da cena, o que ela faria? Ela se joga para abraçar Jesus e Jesus, não, calma, não me toca, porque eu ainda não fui para o céu. Então o que era o final de semana de maior dor e maior sofrimento e maior derrota dos homens e do céu, se tornou na maior vitória de todos os tempos. E com isso a lição abre com essa cena aqui. Forte. Você imagina como que isso repercutiu? Qual era o início disso? O que isso refletia para nós hoje? Porque literalmente, no maior momento de trevas da história humana, a luz brotou através de Cristo. Isso foi lindo. E isso deve ter sido maravilhoso. O que isso causa em vocês? Como é que funciona isso aí? Nossa, a lição já podia terminar aqui, pastor. Poxa. Não, foi fantástico, né? Só de pensar realmente emociona, né? É porque a vitória de Deus veio na aparente derrota, né? Na aparente derrota. Na aparente derrota. Sim. Isso nos faz pensar em muita coisa, né? Na nossa vida também, quando a gente acha que tudo foi de mal a pior, que a gente tá no fundo do poço, lembra que Deus faz a luz brilhar. E Ele vai poder fazer brilhar na nossa vida também. Sabe, às vezes a gente fica pensando, fica com dúvidas da nossa vida, com dúvidas de quanto ao meu futuro, quanto à minha história. É só olhar para a história do mundo. É só olhar para tudo que Deus já fez. Aí Ele não vai desamparar, Ele não vai te desamparar nunca. Nunca. Não é? Então isso faz a gente prosseguir, faz a gente ter fé e continuar andando, não é? Sim, realmente, Carol, eu imagino que se houve alguma decepção nos discípulos durante aqueles dias, a confirmação que veio no domingo, realmente ele é o Filho de Deus. Nossa, é indescritível. Eu tô ansioso para ver isso no The Chosen, mas tudo bem. Eu também. Aguardo ansiosamente esse dia. Mas, cara, isso é fantástico, né? Porque nós vemos literalmente a luz brotando em meio às trevas. A gente vê que a primeira perseguição não teve... enfim, a perseguição do homem não causa em Deus resultado algum. A perseguição de Satanás não causa em Deus resultado algum. Ele perseguiu Cristo com todas as forças, mas não alterou o plano divino. Ele usou tudo que ele tinha, mas não alterou em nada. Porque Deus no céu, eu imagino, eu citei isso em alguns momentos aqui no podcast, eu imagino que a batalha entre Deus e Satanás é algo assim, um homem querendo guerrear com uma formiga. Ou a formiga querendo guerrear com o homem. Guerrear com um homem, ela pode até te incomodar aqui, mordeu, ai caramba, vai, você tem uma certeza quando ela te morde, vai passar. A segunda certeza. Simples. Acabou, entendeu? Então se Deus quisesse usar de força... Exato, mas ele por outro lado, Deus olhou, realmente você incomodou um pouco, vai passar. Exato. Naturalmente vai passar. Eu vi o Rodrigo Silva falando uma vez que só existe esse grande conflito porque Deus, ele duela com Satanás não com a força, mas com seu caráter. Sim.
Ele consegue vencer Satanás apenas usando o seu caráter. Ele não precisa em nenhum momento usar nenhuma demonstração de força, de poder, de luz, de nada. Isso é muito forte. Ele só usa o seu caráter e só isso basta para poder vencer o inimigo. Cara, isso é muito, muito forte. E pegando tudo isso que a gente tá falando, né? O inimigo, pegando todo esse lance da formiga também, o inimigo não pode com Deus, ninguém pode com Deus. Ninguém pode com Deus, não, ninguém pode. Ele que pode tudo, né? Sim. Mas o inimigo pensou assim, se eu não posso atingir ele diretamente, eu vou mexer com quem ele mais ama. Eu vou mexer com os seus filhos. E aí começa a nossa labuta, né? Começa a nossa história. E sim, Deus, ele não precisa mudar nada, né? Mas ele se importa também com o nosso sofrimento. Sim. Mas acho que a gente já comentou em algum momento anterior aqui que o que mais importa para Deus é a nossa salvação. Então, se a gente tiver que passar por alguns momentos difíceis aqui na Terra, Deus até vai permitir, porque o que mais importa para ele é a nossa salvação, apesar dele se importar com os mínimos detalhes da nossa vida. Mas o que vale mesmo é a nossa salvação. Exatamente. E Deus, ele se importa demais com o nosso sofrimento. Ela falou isso, eu já me lembrei das minhas filhas. Essas semanas atrás, a minha mais nova, ela machucou a unha assim na porta, arrancou a unha inteira. Tem 2 aninhos ela, tadinha. Uau, que dor. Arrebentou com a unha dela. E a única coisa que eu conseguia pensar é, cara, deveria existir um método de passar essa dor dela pra mim, entendeu? Porque pra mim tava tudo bem, mas coitada, ela não merece isso. Eu fico imaginando Deus a mesma coisa, vendo a gente sofrer, vendo a gente chorar, vendo a gente passar por dificuldades. Ele querendo tirar todas essas dores de nós, mas ele sabe que algumas dores são necessárias, porque ele está mais preocupado não com o nosso bem-estar aqui na Terra, mas ele quer nos ver no céu. Então, infelizmente, a gente vai passar por alguns momentos tristes, ruim, mas Deus só está focado na nossa salvação e na nossa vida eterna com ele. Exatamente. E aí, pegando esse gancho da tocha, da tirinha, né? A gente vê o texto dessa semana, de Apocalipse 12, fala que a igreja sofreria perseguições, né? Uhum. O povo de Deus sofreria perseguições ao longo de todo o tempo, toda a história. Só que Deus sempre preservaria um povo que se manteria firme, sempre existiria esse povo, e eu acho isso muito lindo, e a lição traz alguns exemplos, né? 3 anos e meio depois do Pentecostes, a gente tem Paulo, na verdade Saulo, né? Sim. Um dos maiores perseguidores dos cristãos, e aí de repente tem um encontro com Jesus e se torna um dos maiores perseguidos, né? Exatamente. Então a perseguição já começa ali. Depois, na história, né, um pouco mais recente, mas a gente tem os valdenses, né, que era um povo que morava ali no norte da Itália, eles se escondiam nas cavernas. Seguidores de Pedro Valdo, né? Isso. Que eram estudantes da Bíblia. E aí eles enviavam os jovens, né, com trechinhos da Bíblia, não é, pastor? Para que esses jovens pudessem ir para o povoado, perto das pessoas e pudessem, então, pregar de maneira bem escondida. Os valdenses, eles sofreram vários massacres, mas eles conseguiram proteger a tocha, né? Sim. Eles conseguiram proteger essa mensagem, até que os reformadores pudessem se levantar, e aí a gente tem a parte que fala da ferida mortal, né, lá de Apocalipse, a gente vê tudo isso acontecendo na história. E depois a gente vê também a América sendo um ponto de refúgio, né, para esse pessoal que estava fugindo da perseguição na Europa. Mas, enfim, depois de tudo isso, né, que a lição traz o título Luz Divina em Meio às Trevas, eu fico pensando, o que será que nós precisaremos enfrentar? Nós sabemos que nós somos talvez a última geração, que assim seja, né? Que assim seja. Que está levando essa tocha. O que será que a gente vai ter que enfrentar? Será que a gente está preparado? Será que a gente está disposto a pagar um preço que é um preço alto a se pagar, né? Sim. E aí eu fico pensando, será que nós estamos preparados para isso? Mas eu lembro daquele versinho que fala, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E é Romanos, isso que 14, basta. 8, né? E é isso que a gente tem que ter em mente. Isso já é suficiente. Muito bem colocado, Carol, porque assim, eu olho pra tirinha, e voltando à tirinha, e a segunda pergunta que eu fiz 3 colocações quando eu pensei na tira aqui. A primeira foi, Jesus subiu ao céu. A primeira foi, carregaram a tocha. Está na nossa fase carregar a tocha. A segunda foi, Jesus sai do começo da fila para voltar no final dela. Verdade. Então ele subiu, foi pro céu. Imediatamente começou os dias finais da história, ou o que nós chamamos de últimos dias, que seriam particionados em várias fases proféticas. Mas o fato é que quando Jesus sobe aos céus, começa uma contagem regressiva de regresso. Então começou ali a contagem regressiva. Ele terminei aqui a fase do sacrifício, agora vem a intercessão. Nós sabemos, ele está no santuário. Então ele está intercedendo. Assim que terminar, acabou a história.
Que maravilha, desce. né? Vem, Jesus! Bem, Jesus, Deus seja louvado, né? Mas enquanto a história não acaba, vem a terceira cena. Nenhum dos que aqui estão tiveram vida fácil. Não. Nenhum dos que Não. aqui estão tiveram vida fácil. O evangelho automaticamente parece trazer perseguições para a vida do cristão. E a gente vive uma era de cristãos fracos, superficiais, rasos, que choram e murmuram por todas as coisas, achando que o evangelho é uma vida de paz e de mar de rosas, quando na verdade o evangelho ele te coloca na contramão do mundo, o que automaticamente vai gerar sobre você perseguições, perdas, derrotas, lágrimas e dores. Mas o evangelho te oferece algo que o mundo não te oferece. Enquanto o mundo te oferece uma paz passageira, uma paz superficial ou vitórias superficiais, como alguns pensam que é uma vitória, ter uma conta bancária cheia, é uma vitória poder desfrutar dos prazeres do mundo, o evangelho te diz o seguinte: o mundo é passageiro, mas eu te dou uma vitória real e eterna. Isso é muito diferente, porque o que é uma vida humana de 70 anos perto de uma eternidade com Cristo? Eu gosto de pensar que se só o milênio no céu vai ser 1000 anos, o que mais tem preparado para depois? Porque a Bíblia poupou, a Bíblia falou assim: vocês vão para o céu, vão passar 1000 anos e voltam para a terra. Daí para frente tem mais um montão, mas eu não vou nem escrever, porque senão não vai caber. Mas entre as muitas surpresas, Deus fala, a Bíblia diz assim: e Deus mesmo estará com eles. Então a gente volta para a terra e Deus vem morar com a gente. Tem noção do que é esse privilégio? Na verdade, nós somos filhos mimados de Deus, não é? Não é verdade? Eu também acho. Para pra pensar assim. A gente passa alguma coisinha, a gente já tá reclamando. Ai, Deus não me ouve, Sim. ninguém me ama, ninguém me quer. Não é assim? Sim. Então a gente tem que ter na mente essa compreensão muito maior, né? Que Deus tá preocupado com a salvação, como a gente já falou. Sim. Que aqui a gente tá pra sofrer mesmo, não é? Exato. E acho que uma coisa que me ensinou essa lição é que se a gente não estiver sofrendo por conta do evangelho, algo de errado não está certo. Não é? Adorei esse meme. Algo de errado não está certo. Exato. Há uns meses atrás, a Meditação Jovem contou Sim. a história do marreco. Eu não sei se vocês lembram. Sim. Que um homem, né, que sofria muito. Ele era fiel a Deus, sofria muito na vida. E o patrão dele vivia a vida como queria. E o patrão era muito bem sucedido. E o homem passava muitas dificuldades. E eles eram amigos. E um dia eles foram caçar marrecos. Eles atiraram 2 tiros. Um matou o marreco. Pegou em cheio e matou o marreco. O marreco caiu. O outro pegou no marreco, mas ele ficou vivo e ele saiu, né? Sim. Correndo. E aí o patrão foi correndo atrás do marreco que estava com um pouco de vida ainda. Sim. E aí, em determinado momento, o homem vira pro patrão e fala assim: você zomba de mim, que Deus não me ama, que Deus se esqueceu de mim. Mas, na verdade, o senhor é o marreco morto. Eu sou o marreco que está vivo. O inimigo está interessado em acabar comigo, porque ele sabe que eu ainda não morri, ele sabe que Sim. ainda não me venceu. Então, na nossa vida é exatamente isso. Se a gente está passando por dificuldades, significa que de alguma forma estamos sendo relevantes, né? Sim. Para o avanço da mensagem. Se a gente não está passando por nada, se está tudo às 1000 maravilhas, olha, reveja, que a gente reveja a nossa vida, porque algo de errado não está certo. Não está certo. O evangelho, ele tem bônus, mas também tem ônus. Nós queremos as bênçãos do evangelho, ser pessoas sábias, inteligentes, com autoridades vindas dos céus, só que para isso você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ser perseguido, você vai ter que rever muitas coisas do seu conceito, muitas coisas que você gosta, você vai ter que deixar de fazer. Esses são os ônus, ou seja, você vai ter que abrir mão, você não é tão simples assim ser cristão, você vai passar por dificuldade sim. Todos os guardiões da palavra, desde Jesus até nós, os nossos dias de hoje, ninguém teve vida fácil. E por que nós teríamos vida fácil? A gente ora a Deus e fala assim: Deus não me ama porque eu estou passando por dificuldade aqui, eu resolvi ser de Jesus, mas agora parece que minha vida está pior do que antes. E sim, está e vai continuar assim, porque o inimigo, ele não vai descansar enquanto não vê a gente desistindo de carregar a tocha. Enquanto a gente for separado para o serviço, para o ministério, você sempre vai ser perseguido. E isso é óbvio. Exatamente. E vocês estão colocando aí, e eu estava pensando aqui o seguinte, sobretudo para nós no Brasil. Nós vivemos uma fase no Brasil que pode ter muitas dificuldades, mas para o cristianismo, a despeito dos ataques que as pessoas podem pensar: mas tem ataques ideológicos, pastor. Sim, tem, mas ainda assim vivemos uma época de muita paz para quem é cristão no Brasil. Muito. Existem pastores e lugares e nações por aí que estão vivendo extremas dificuldades para quem são cristãos, e nós que temos a paz não estamos correspondendo à paz que Deus nos proporcionou.
Porque temos feito muito pouco em vista da liberdade que temos para pregação. Né? Eu estava vendo a história esses dias de um pastor chamado Nardani. Ele é pastor iraniano. E ele cresceu no Islã, cresceu lá. Toda a sua vida foi dentro do Islã. E quando ele descobriu Cristo, ele simplesmente abriu mão de tudo. E ele começou a estudar a Bíblia. E aí ele se converteu toda a família. E já fazem isso já faz mais de 15 anos. E ele decidiu com toda a família pregar o evangelho dentro do Irã. Só que tem um problema. O Irã... É o Irã. É o Irã. É, simples. O Irã persegue, mata, e esse camarada foi preso porque ele estava sendo um pastor que estava fundando igrejas na casa de iranianos. E aí o que aconteceu? Ele foi preso, condenado à morte. Pela pressão internacional do Ocidente aqui, o Irã acabou levando para algumas instâncias dentro dos tribunais e a pena de morte foi cancelada. Mas isso não retirou tortura, açoites e todo o sofrimento que ele sofria dentro da prisão e que os filhos sofriam do lado de fora, porque os filhos não podiam estudar em escolas, a mulher não conseguia comprar comida, então todo esse processo. Quando ele, depois de alguns anos preso por causa da pressão internacional, ele foi libertado, o que ele voltou a fazer? Pregou. Pregar. Uau. E aí alguém perguntou para ele assim, você não vai sair do Irã? Mas se eu sair, quem vai pregar aqui? Você entende o que é isso? Entender que faz parte de algo maior. Entender que ele falou, cara, eu fui chamado para isso, eu preciso viver esse evangelho aqui e agora. E aí, nos últimos anos, ele não morreu, mas ele continuou sendo perseguido, preso. Aí as pessoas do Irã tentaram mandar ele viver no deserto, tentaram mandar ele viver em condições difíceis e ele sempre voltava para pregar. E aí perguntaram para um dos filhos que estava crescendo, cara, você vai viver nisso aqui com seu pai? E aí, o que você acha do que seu pai está fazendo? Estou pronto a levar a bandeira que ele está levando pelo resto da minha vida. Uau. Cara, isso me arrepia ao pensar, porque você fala assim, cara, calma aí. Olha o que esses caras estão vivendo no evangelho e olha pra mim. Eu tô aqui, vou falar de mim. Eu tô no Brasil, país de liberdade, eu tenho meu carro, minha casa confortável, ninguém me persegue, eu recebo pra ser pastor, eu tô tranquilo. Faz um podcast. A igreja aqui. cuida de mim hoje, eu vivo com a membresia, mas calma aí. E aí? O que eu tô vivendo? O que eu tô fazendo? Cara, eles estão saindo pra morrer. Eles estão saindo pra morrer. E eles estão saindo. E estão saindo Não é? felizes. Eles falam, cara, se é o último dia que eu vou pregar porque eu tenho que levar a bandeira, que isso está voltando. Isso traz uma reflexão muito forte pra gente. Para os nossos jovens que estão em casa. O que nós estamos fazendo com a liberdade que temos, com o conforto que temos hoje? E aí a gente vê esses missionários que vão pra lugares como esse, eles não estão preocupados como que vai ser quando eles voltarem. Porque na cabeça deles, eles não vão voltar, eles estão indo pra morrer. Pra morrer, exato. E você vê isso, aí você fala assim, nessa tirinha, vou voltar à tirinha antes da gente continuar. A tirinha é boa. A tirinha é boa. Nessa tirinha cabe a foto de alguns que estão vivendo hoje. A pergunta é se cabe a minha foto aqui. Uau. É isso. A pergunta é se está cabendo na minha foto aqui. Se eu estou levando de verdade a tocha ou se eu simplesmente estou usando esse fogo só para me aquecer. Isso é muito forte. Todos aqueles que levaram a tocha, eles saíam e não tinham data ou previsão para voltar, porque eles sabiam que não iam voltar. Hoje em dia a gente faz o nosso projeto missionário, assim, não, eu vou fazer aqui um mesinho, vou fazer um ano em missão, vou fazer o Caleb, vou pintar uma praça, pronto, minha parte já fiz. Esses são os mais dedicados, né? Eu tô falando dos muito dedicados. Dos muito dedicados, porque a realidade é o seguinte, trabalho missionário na igreja sábado 3 da tarde. Ai, não deu, eu tava dormindo. Exato. E se marcar de domingo, então? Não, sábado é dia de domingo, ok, jamais. Domingo não. Domingo é meu. Né? É aquele cristianismo do conforto, aquele cristianismo de ficar parado, aquele cristianismo que não te tira da sua zona de segurança. Uhum. Né? Só que o evangelho automaticamente te tira do mundo. Se você está fora do mundo, você vive fora da zona de conforto. O que significa que você tem que cumprir a missão do evangelho para continuar indo na direção dos céus. Exato. E, cara, assim, a gente percebe uma coisa, até quando a gente olha para o nome da nossa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente percebe que o nome da igreja traz a identificação e traz a missão. Porque, para quem não sabe, Adventista do Sétimo Dia significa o seguinte: cremos no advento. O que é o advento? A volta de Jesus. É primeiro ponto. Fator crucial na nossa igreja. Nós cremos na volta de Jesus. Algumas pessoas podem não saber, mas nós não nascemos como adventistas do sétimo dia. Rachel Oakes, que era uma mulher batista do sétimo dia, guardava o sábado na igreja batista. Nos primórdios, no século XIX, quando ela conheceu a doutrina da igreja adventista e conheceu os pioneiros, ela falou para eles assim, olha, realmente estudei tudo aqui, tá tudo certo. Jesus vai voltar, vocês estão dentro das profecias, mas falta uma verdade para vocês. Qual é a verdade que falta? Falta a verdade do sábado, dos 10 mandamentos.
Então, nós pegamos essa doutrina que já era guardada pelos batistas do sétimo dia, estudamos ela e a adotamos, porque era uma verdade irrefutável da palavra. E aí nós nos tornamos adventistas do sétimo dia. Por quê? Não porque guardamos só o sábado, mas porque entendemos que a lei de Deus está em vigor. Somos amplamente questionados por isso. E eu não tenho medo de falar isso aqui no podcast e deixar gravado. As pessoas nos questionam, falando, não, vocês são seita porque vocês guardam o sábado. Vocês isso por causa daquilo outro. Mas, amigo, o sábado está na Bíblia. A Bíblia nem cita a palavra domingo e não, eu desafio qualquer um a me mostrar um versículo que diga que o sábado foi abolido. Não vai existir, está aqui. Jesus guardou o sábado, Paulo guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado existia no Éden antes da entrada do pecado, que significa que não era para israelitas, era para toda a nação, os progenitores guardavam o sábado, Adão e Eva, primeiro dia de vida de Adão, Adão foi criado na sexta-feira, primeiro dia de vida de Adão, sábado, aí a Bíblia fala assim, e Deus santificou, abençoou e separou. Então, para o progenitor, para o pai de todas as nações, o sábado já existia antes do pecado. Então, o sábado era algo eterno. Como se não bastasse, o Apocalipse vem e coloca Apocalipse 14, 12 e Apocalipse 12, versículo 17. Eu nunca leio 2 no momento do hipertexto, mas eu vou precisar ler 2 hoje. Mateus, bota pra gente aí Apocalipse 14, 12, que diz assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Perceba 2 características, tá bom? São 3 coisas que eu vou ressaltar no texto com 2 características. 3 porque eu vou falar, os santos de Deus estão no texto. Quais são as 2 características dos santos de Deus? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Segundo Apocalipse 12, versículo 17, você que está na sua casa, abre 12, 17, por favor, tá legal? No 12, 17 vai te dizer assim, ó, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. 2 vezes o texto vai falar sobre mandamentos e vai falar sobre o testemunho de Jesus. Eu já vou esclarecer o que é o testemunho de Jesus, mas eu quero ressaltar algumas figuras de linguagem de Apocalipse. Volta no texto, bota na tela aqui para mim, Mateus, e se possível, bota em destaque. Dragão, mulher, restante da sua descendência, mandamentos de Deus. Primeiro, quem é o dragão? O inimigo de Deus. O inimigo de Deus. Isso está claro. Apocalipse deixa isso claro. Dragão é o inimigo de Deus. Segundo, o dragão está perseguindo alguém. Ele irou-se contra alguém. A Bíblia diz que mulher em profecia é a igreja de Deus. Então, calma aí. Satanás está irado contra a igreja de quem? De Deus. Existem 2 tipos de mulheres na profecia. Existe a prostituta, a meretriz, aquela que se vendeu, e existe a mulher fiel. Isso aqui não necessita explicação. A igreja de Deus é a mulher fiel. E qual é a característica da igreja fiel que está sendo perseguida pelo inimigo de Deus? Guarda o quê? Os mandamentos. Percebe aqui uma coisa. A Bíblia está te assegurando, se você guarda os mandamentos, se você está na igreja fiel, se você está seguindo o evangelho de Deus, você será perseguido. Ponto. Não tem mais o que fazer, a perseguição vem. E aí agora eu prometi que ia falar, vou falar. Testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Porque nós somos amplamente criticados por isso também. Apocalipse 19, 10. Tá legal? Eu queria que vocês abrissem aí. 19, 10. Olha o que diz. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de quê? Profecia. Não está falando que são profetadas que surgem por aí, como a gente está falando. Ele está falando de um espírito de profecia que iria surgir no momento oportuno, partindo de uma igreja que estava sendo perseguida pelo dragão porque tinha a característica de guardar o quê? Os mandamentos de Deus. Então, por isso nós cremos no espírito de profecia. Agora, o que isso reflete para nós hoje, como igreja? Ponto número 1. Guardar a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus vai gerar perseguição na tua vida. Sempre. Só que quando você olha, volta para a tirinha, que essa tirinha foi extraordinária. Quando você olha para trás e vê todos os personagens da tirinha, todos eles foram perseguidos por conta do evangelho. Então, amigo, se tu quer ir para o céu e tu quer o evangelho, aceita, vai vir perseguição. Aí Jesus fala assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí ele também fala, a minha paz eu te dou, não te dou como o mundo te dá, mas te dou uma paz real.
E aí você entende como alguns caminhavam para a forca, como alguns caminhavam para ser decapitados, como alguns caminhavam para ser queimados, como outros eram cerrados ao meio. E você vê na história da igreja alguns pioneiros sendo queimados vivos e cantando hinos, porque eles tinham paz, porque Jesus estava com eles. Aí a lição traz um questionamento, né? Como que eu posso olhar para o futuro e não ter medo da perseguição, já que ela vai vir? Sim. Olha para o passado. Nossa, mas estou olhando para o passado e estou vendo eles sendo cerrados, decapitados e tudo isso. Mas eu estou falando para você olhar para a paz. A paz que excede o entendimento. É o que Deus está causando no coração deles e vai causar no nosso quando a gente precisar também. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, literalmente, a nossa vitória veio através de sangue. E esse título me chamou muita atenção, pastor. Eu tava até pensando aqui agora, o que será que significa essa vitória sangrenta? Eu acho que são duas coisas. A vitória de Jesus na cruz, Sim. que foi muito sangrenta. Muito sangrenta. Não é? E já que a vitória dele é nossa também, talvez a nossa precise ser sangrenta também. Pode ser que não. Pode ser que alguns não, mas em algumas vezes na história foi. E pode ser que seja exigido de nós. Pode ser que não, mas se for exigido, estaremos prontos para isso? Sim. Então, acho que sempre lembra disso. Eu queria só ler um trechinho da Por lição favor, de quinta. claro. Fala assim, ó. O grande conflito envolve seres sobrenaturais e afeta movimentos geopolíticos, religiosos e sociais, mas também influencia profundamente os indivíduos. Essa experiência pessoal do triunfo de Cristo em nossa vida não deve permanecer escondida. Devemos contar nossas histórias. Nosso testemunho de vitória e esperança em Jesus deve ser compartilhado por toda parte. Então, a gente não pode ficar quieto. Não. Sabe, a gente conhece algo maravilhoso demais que não dá para deixar escondido aqui dentro. Sim. Então, não importa o que vai vir, nós precisamos falar, porque tem gente que ainda não conhece. Imagina, tem gente que não conhece esse amor maravilhoso de Deus para nós. É um pecado a gente ficar quieto. É um Então, pecado. acho que esse senso de urgência que a lição traz me chama muito a atenção. Nós precisamos falar daquilo que conhecemos. E a gente sabe que quando a gente terminar de falar, o que acontece? Ele volta. Ele volta. E a gente vai embora para casa. Nós temos que nos posicionar, né? Hoje em dia, as pessoas gostam tanto de se posicionar, né? Viu uma notícia na internet. Não, eu tenho que dar minha opinião, tenho que me posicionar. Sim. Mas agora, quando fala de Bíblia, não, mas isso aí é cada um com a sua, eu não vou falar. Não, nós temos que nos posicionar, nós temos que pregar a verdade, nós temos que falar sobre Jesus, nós temos que fazer as pessoas conhecerem a Jesus, temos que apresentar Jesus para elas. Não é simplesmente, não, deixa aí é particular, cada um por si, não. Nós temos que nos posicionar, é isso que Deus nos chama a fazer. E voltando para a tirinha. A tirinha, ela nos faz entender também que quando nós estamos carregando a tocha, a gente olha para trás e além de ver a paz, a gente vê que nós vemos que nós não estamos sozinhos. Que tem ali, todos do passado estão, de certa forma, conosco ali, assim, ó, você está fazendo parte da história. Sim. Você está caminhando por um caminho, você está continuando um caminho que já foi trilhado antes por outras pessoas e que agora chegou a sua vez. Então, você faz parte de algo maior. Então, você deve continuar. Você falou, eu lembrei do versículo bíblico que diz em Apocalipse, bem-aventurados que descansam no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Então, alguns estão descansando. Paulo está descansando no pó da terra. Eu posso citar outros que estão descansando ali. Eu poderia citar, como você falou, de Lutero, de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, que foram pioneiros também, Guilherme Miller, que já vem para a formação da nossa igreja, Ellen White, J.N. Andrews, Tiago White, tantos outros, Urias e tantos outros pioneiros descansaram, mas as suas obras permanecem. O testemunho que eles deixaram permanece. E a pergunta é, se nós fôssemos descansar hoje, qual o testemunho que deixamos? O que nós fizemos? Isso é muito forte. A gente está tendo, nosso horário está acabando, infelizmente, mas eu queria ler um trecho. Essa lição estava tão impactante que eu separei um trecho aqui do livro Nos Lugares Celestiais, página 285, que diz assim: a coroa de glória será deposta na fronte de todos os que tiverem vencido a tentação, pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho. Essa palavra de nosso testemunho significa muito. Esse testemunho está perante todo o universo celeste e perante o mundo. Aquele que desonra a Deus por suas palavras e obras, que não reconhece a Cristo como seu Salvador, coloca-se do lado que vai perder. Nossa. Por que eu estou lendo isso? Porque literalmente, ou minhas palavras, ações, gestos refletem o Deus que eu sirvo, ou se elas estão refletindo outra coisa, é porque eu não estou servindo a esse Deus que eu tanto professo. E isso é muito forte, porque não adianta eu dizer que sou cristão, porque não é o que eu falo, mas é o que eu vivo.
E as minhas ações, minhas atitudes, meus olhares, meu comportamento mediante as situações difíceis, perseguições ou situações que colocam meu caráter à prova, demonstram se eu estou com Cristo ou se eu não estou. Porque o verdadeiro cristão, ele é provado diante da cruz, diante da forca, diante dos açoites, diante da perseguição, diante das perdas, diante dos obstáculos. É muito fácil ser cristão quando está tudo em paz. Só que a Bíblia está te dizendo que se você aceitou o evangelho, amigo, se prepara, o dragão está irado. E ele vem para te perseguir. Mas ao mesmo tempo, Jesus está dizendo, fica tranquilo, porque a minha paz eu dei a vocês. Infelizmente, nós temos que terminar a nossa lição, que estava extraordinária. Eu acho que a gente ficaria aqui por horas. Sim, por horas, trocando uma ideia, né? Mas o pessoal do ponto está aqui. Bem lembrado, Carol. O pessoal do ponto está aqui com a gente. A gente não vai poder agora continuar. Nós temos que parar. Mas eu espero que você de casa tenha curtido e que você volte na semana que vem. Mas lembre-se do seguinte, mesmo que você volte semana que vem, Cristo tem que estar contigo todos os dias. Então busque Ele todos os dias. Deixa ele entrar na tua vida, deixa ele refletir em você, deixa ele moldar você de tal maneira que você se torne alguém que está levando a tocha do evangelho e de tal maneira que você reflita o céu para as outras pessoas. O meu maior desejo é que você alcance a paz dos céus a despeito das perseguições que venham sobre a sua vida. Que Deus abençoe você, nós estamos terminando e eu queria pedir quem é que ora? É o Bruno? Então, Bruno, ora para a gente terminar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, ó Pai. Nós entendemos, Senhor, que nós precisamos nos posicionar de maneira correta e pelo lado certo. Amém. O seu inimigo já é um inimigo derrotado e ele sabe disso. Por isso que ele vai tentar ao máximo atingir a todos e levar aqueles o máximo que ele conseguir. Mas, Pai, nós confiamos em Ti, nós sabemos do Seu poder e nós sabemos da nossa responsabilidade e da nossa missão a cumprir. Nós queremos cumprir, ó Pai. Por mais que venham as lutas, as dificuldades, as provações, nós queremos continuar carregando essa tocha que um dia foi acesa e até a eternidade, ó Pai. Amém. Por favor, nos guie, nos oriente e nos capacite, ó Pai, para que muito em breve nós possamos olhar para o céu e ver o Senhor voltando nas nuvens dos céus, ó Pai. Amém. Obrigado por tudo. Abençoe cada jovem que está ouvindo ou assistindo esse podcast. Que eles possam entender que eles também fazem parte desse projeto e dessa missão que tem que ser cumprida. Amém. Em teu nome oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bem, obrigado, meninos, por vocês terem estado aqui conosco até o final. Foi um privilégio, especialmente essa lição foi maravilhosa. Incrível. Obrigado a você que ficou aqui conosco até o final. Você já sabe, todos os sábados às 3 da tarde a gente se vê aqui no canal da Paulista Central. Adeus, um grande abraço. Tchau, tchau.